Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Mais uma aula. Essa aula, na verdade, é a nossa 13ª aula do curso de Avaliação Econômica de Projetos. Uma aula também seguindo esse novo modelo agora, né? Esse modelo que tem pessoas aqui no híbrido, né? Tem pessoas aqui no presencial comigo na sala. Tem até pouca gente hoje aqui no presencial. E tem vários no online, tá? Quando a internet funciona assim, tirando pequenos problemas, eu acho que está funcionando bem para mim assim. Estou gostando do teste e vendo como é que eu vou implementar isso no próximo, manter isso em algum momento no próximo semestre, não no começo do curso, mas do meio para o final eu vou fazer isso nos meus cursos todos, tá? Vocês não estão vendo a tela ainda, eu vou compartilhar a tela para vocês aqui agora. Tela cheia. Essa tela aqui. Vocês estão vendo a tela aqui? Quem está aqui? Pronto. Então, vocês estão vendo a tela. Está faltando aqui eu vou colocar aqui um enunciado aqui de trabalho final de curso. Tá? Prometo que até a próxima aula vai estar. Vou pegar como exemplo só o meu curso de administração. Ó. Administração eu fiz o quê? Entrega final. A entrega final, a descrição perfeitinha da entrega final está aqui. Tá? Então eu estou fazendo isso, vou fazer isso aqui e vou fazer isso para vocês. Observe que ainda não tem aqui para vocês entrega final, mas eu vou criar aqui, ó, entrega final. Entrega final, vou colocar só a entrega final. Então, nesse item aqui, que vocês estão vendo na tela, vai entrar aí uma descrição de tudo que vocês precisam me entregar até o dia 25 de março de 2024. Tá certo? Então, vocês já sabem que é para entregar o trabalho, só que, para não ficar dúvidas, eu vou dizer assim, ó, preciso que seja entregue isso, esse relatório, essa planilha. Eu vou descrever o que é que eu quero e preciso receber de vocês, para não ficar dúvida em relação a, peraí, o que é que eu tenho que entregar? Tá certo? Então, vai ficar feito como está esse aqui. Eu vou usar o de administração, ó. Tá vendo? Ó? AB21, aí aqui quanto vale cada item. Vai ter isso para vocês também em relação a AB1, AB21 e AB22. Como é que eu vou dar a nota de avaliação? São 2 notas por bimestre. Então, eu vou dizer para vocês como é que eu vou dar as 2 notas. E tudo vocês vão me entregar até no máximo dia 25 de março, certo? E aonde vocês vão olhar o que é que precisa entregar? Exatamente aqui, nesse local, que ainda não está preenchido, mas até quarta-feira, no máximo, estará preenchido. Tudo bem aí para vocês? Tá? Eu vou... espero que, assim, tudo de você, eu espero que esteja no miro, tá? Eu já passei, inclusive, nas outras disciplinas, né? Eu passei em Inovação e Empreendedorismo semana passada, no meio da aula, eu saí olhando quadro por quadro. Então, o que é que acontece? Tem gente que fez quase tudo, tem gente que fez muito pouco, tem os intermediários, enfim, tem tudo. Então, como a gente já está no dia 11, tá? Falta muito pouco tempo para terminar. Então, tem até o dia 25. Então, eu vou deixar tudo muito claro a partir de amanhã, mais claro ainda, né? Depois que eu escrever aqui, porque o tempo que falta é muito pouco, certo? E já adiantando um pouquinho aqui, antes de começar o conteúdo da aula, já adiantando, a gente vai ter essa aula de hoje, vai ter a próxima aula, tá? A próxima aula, ela não deve ser presencial, ela vai ser toda remota, tá certo? Eu ainda não decidi, eu tenho uma aula sobre esse assunto muito boa e gravada, sobre o último assunto que falta. Mas eu vou decidir ainda, mas a última aula nossa será a próxima aula, tá? Então, até a semana que vem, a gente vai ter a última aula, mas a gente ainda vai ter um encontro, que é o encontro para a apresentação dos trabalhos finais, tá? Então, eu devo me encontrar com vocês hoje, na próxima segunda,
e na entrega do trabalho final, se for necessário, tá? Pode ser que, a depender do andamento, pode ser que eu peça, ao invés de vocês entrarem para me apresentar, eu acho melhor, porque todo mundo vê a apresentação de todo mundo, eu posso pedir somente que vocês gravem um vídeo explicando o trabalho final e compartilhem esse vídeo comigo. Então, eu ainda não decidi isso. Se vocês quiserem colocar a opinião, pode colocar a opinião aí no chat, mas tem essas duas alternativas, tá? Eu vejo com muito bons olhos. No ano passado foi muito bom, porque um viu o trabalho do outro, agrega muito, porque os trabalhos, como vocês já conhecem, um já conhece até o título do trabalho do outro e acaba um aprendendo com o outro, tá certo? Eu posso inclusive fazer essa reunião online, a última, né, de apresentações online, e eu acho melhor a gente ficar com essa última aula de reunião online, onde cada um vem e apresenta, mas tem que ser sucinto, né? Assim, no máximo gastar entre 5 e 10 minutos aí por trabalho. Então, vocês dimensionam bem a apresentação para alguma coisa entre 5 e 10 minutos, porque senão não vai dar tempo, certo? E eu preciso ficar com o processo aí registradozinho com vocês. Beleza? Acho que todo mundo entendeu. Obrigado aí, pessoal, pelo feedback. Tudo ok, certo? É bom esse feedback, tá? É bom esse feedback, porque as câmeras fechadas, eu sem olhar para a cara de vocês assim, o cara pode ficar até sozinho e não tá sabendo, né? Então, quanto mais vocês escreverem aí no chat, é melhor para mim. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui, tá? Eu vou procurar aqui agora fazer uma busca bem rapidinha no conteúdo aqui dessa aula. O título da aula hoje, na verdade, eu vou até colocar aqui, eu não sei se eu já coloquei, eu acho que eu até já coloquei aqui. Deixa eu vir aqui na tela, vocês estão vendo a tela. Aula 13, continuação do trabalho iniciado, aqui a gente terminou a aula 12. Eu vou colocar aqui o título, eu não organizei aqui essa aula, mas é isso, agora é aqui, ó. Risco, análise de risco em avaliação econômica de projetos. Tá? Esse tema aqui é muito, muito relevante, análise de risco, tá? Para a vida, de uma forma geral, mas aqui eu estou aqui para falar com vocês sobre análise de risco, especificamente em avaliação econômica de projetos. A primeira coisa que eu vou fazer nessa aula aqui, como em toda aula, vamos dizer assim, que se preza, né, é uma motivação, tá? Eu vou digitando aqui, sumário da aula, motivação, tá? Seguramente no livro do Valmir, que vocês estão se guiando por ele, vão continuar fazendo o trabalho usando o livro do Valmir, tá? Motivação, a motivação sobre o tema, tá? Análise de risco. Por que isso é importante no contexto da avaliação econômica de projetos? Certo? Então, vamos supor que você faça um EVTE e que, na verdade, é um estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto, que você faça toda a sua análise e que você dê para o gestor, o cara que vai decidir, a opção favorável a ele investir. Ó, o VPL, a probabilidade do VPL dá alto, dá maior do que tanto, ou o TIR dá maior do que tanto, é X. Observe que todo estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto é uma probabilidade de acontecer. Tá? Não faz muito sentido a gente fazer uma avaliação econômica de projetos ou, com esse nome, um estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos do passado. Tá? A gente pode fazer até do passado, se a gente quiser bater, checar se o nosso estudo original foi correspondido, mas é impossível se construir um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto
que tenha um altíssimo grau de precisão em projetos que vão acontecer, que a gente escolhe uma janela de 10 anos, de 20 anos, ou mesmo de 5 anos. Por quê? Porque é uma previsão. Tá? Existe uma probabilidade maior do VPL ser maior que zero. Tá? Veja, se as pessoas que investem conhecessem o futuro, tá? Era um jogo ganho, né? Então, eu vou investir nesse projeto. Ninguém sabe qual é o projeto que, economicamente, se vai ter aquele retorno certo nenhum tem, né? Agora, a gente trabalha no sentido de maximizar o ganho, minimizar os custos e, na verdade, minimizar os riscos. É aí que eu quero chegar. Todo projeto, tudo que a gente faz na vida envolve risco, tá? Sair de casa envolve risco, certo? O risco é baixo, em geral, né? Ficar em casa também envolve risco. Várias coisas podem acontecer com você ficando em casa ou com você saindo de casa. Estou pegando um caso bem simples, né? Mas no estudo de viabilidade técnica e econômica de qualquer projeto, existem riscos ali de alguma coisa dar errado e, de repente, uma avaliação que você fez perder o sentido. Vou pegar um exemplo aqui bem absurdo. Uma plataforma de petróleo, tipo assim, como aconteceu com a P-36 em 2001, ela teve um incêndio e teve uma explosão e ela adernou. E ela afundou. Naturalmente que, literalmente, o estudo de viabilidade técnica e econômica daquele projeto foi por água abaixo, né? No entanto, ela podia ter sido recuperada. Para recuperar, não ia ter um custo alto. Esse custo foi previsto. O risco de um acidente, um risco de repente, riscos, tem vários tipos de risco que a gente vai ver daqui a pouco. Tem risco ambiental, risco econômico, risco político. Então, eu vou tratar com vocês dessa parte de risco, porque quando a gente considera um estudo de viabilidade técnica e econômica sério, a gente precisa levar em consideração a eventualidade de um risco, de alguma coisa acontecer e, de repente, isso pode ser embutido numa conta aí de um projeto. Tá? Então, se vocês quiserem, até para ilustrar um pouquinho, eu vou mostrar aqui um vídeo, né, de uma das aulas. Não vou passar o vídeo, vou botar o link para vocês. Mas eu vou passar uma primeira atividade para vocês fazerem agora, quem está com o computador, ou até quem está com o próprio celular mesmo. Uma atividade bem rapidinha. Vocês já têm, é só para a gente começar a aula, eu vou entrar no conteúdo já, né? Vocês já sabem qual é o projeto que cada um escolheu. Estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto para a construção de uma usina de amônia. Vou pegar um exemplo aqui. Tá? Eu quero que vocês agora, entrem lá no chat GPT, de preferência no chat que vocês estão conversando sobre esse projeto, e pergunta para ele assim, quais são os tipos, a pergunta é essa. Eu vou colocar até no nosso chat aqui, para vocês copiarem e colarem a pergunta, tá? Vou colocar aqui, ó, em todo projeto eu vou colocar aqui de engenharia, mas eu estou digitando, tá? De engenharia, mas vocês podem colocar assim, em todo projeto de construção de uma usina de amônio, ou aí vocês colocam o título do projeto de vocês, tá? Existem riscos associados. Quais são os tipos de risco possíveis, não possíveis, mas que devem ser considerados no meu estudo de viabilidade
técnica e econômica. Então, pessoal, tá aí no chat a pergunta, aonde tem a palavra engenharia, vocês podem colocar, explicar para ele que é o título do projeto de vocês, quanto mais específico, melhor, tá certo? E aí vocês vão, ele vai dar a resposta para vocês aí. Aí eu queria que a primeira pessoa que terminasse me acionasse aqui. Eu vou parar aqui meu compartilhamento de tela. A primeira pessoa que terminar pode compartilhar a tela e mostrar para a gente qual foi a resposta. Enquanto eu vou procurar aqui um vídeo que eu vou mostrar para vocês aí, que vocês devem assistir depois. Eu fico aguardando aqui o chamado de vocês ou alguém roubar aqui minha tela, tá? Beleza, beleza. Quem tiver pelo celular, complica um pouquinho, não precisa fazer isso agora, né? Mas, vê só, isso é uma atividade que precisa ser feita, mesmo que não seja agora, mas precisa ser colocada no trabalho. Quem quiser já ir colocando, inclusive, essa resposta lá no quadro do Miro, coloca a pergunta, coloca a resposta, porque já vai ficando lá no quadrinho montadinho, tá? De repente eu vou entrar lá, talvez seja até melhor, se vocês pegam a resposta e vai colocando direto no quadro do Miro de vocês, tá bom? Eu vou interromper aqui a câmera um pouquinho, porque eu vou aqui na outra sala pegar água e já volto, tá? É o tempo aí que vocês desenvolvem essa atividade, uns 5 minutinhos, e colocam lá no quadro, porque aí depois eu volto com o conteúdo. Tá? É para a gente fazer uma coisa um pouquinho mais prática, para vocês ganharem sensibilidade, e aí eu volto para explicar, vai ficar mais fácil de explicar. E aí, pessoal, como conseguiram? Eu já vou adiantar aqui a outra pergunta. Observem que eu fiz uma pergunta relacionada aos tipos de riscos. Tá? Agora vocês vão fazer uma pergunta que é ligeiramente diferente. Agora não vai ser mais quais são os tipos de riscos, e sim quais são os riscos mais prováveis e que eu devo levar em consideração no meu estudo. Tá? Eu vou colocar aqui. Colocar a pergunta aqui. No meu projeto, assim, estou fazendo uma avaliação, um estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos relacionada ao projeto XXX, assim, XXX é o nome do projeto, tá? Quais são os riscos, estou colocando aqui, mais importantes e até mais prováveis
que eu devo levar em consideração no meu estudo. Pronto, eu coloquei no chat a outra pergunta, tá? Observe, eu não estou nem fazendo a pergunta aqui no chat GPT, porque eu podia estar fazendo, mas como eu não tenho projeto nenhum, né? O projeto quem está fazendo é vocês aí, eu estou orientando aqui algumas perguntas para vocês fazerem para o chat. Vou botar no Telegram também para facilitar, tá? Pronto, inclusive, como eu estou pegando, como essas duas perguntas elas são importantes, eu vou colocar essas duas perguntas também aqui no dentro da nossa aula, tá? Vou botar aqui. Pergunta 1, pergunta #01, pergunta #02, pergunta 2. Pronto, pessoal, eu coloquei no chat aqui da nossa aula, coloquei no grupo do Telegram e coloquei também no quadro aqui no nosso, deixa eu ver aqui, ó, compartilhar a tela, tá? Ó, vou compartilhar a tela porque eu coloquei aqui também na aula, ó. Vocês estão vendo a tela aqui? O roteiro da aula de hoje, ó, motivação, atividade no chat GPT associada ao projeto final, né? Vídeo aulas com conteúdo que eu vou mostrar daqui a pouco. E para terminar, eu vou passar e compartilhar com vocês um quadro do Miro de um desses vídeos para ajudar vocês a complementar depois o entendimento assistindo a uma videoaula dessa, que não faz sentido eu repetir porque a aula já está disponível para vocês aí no canal do YouTube. Certo? Não, a Vanessa está perguntando. A pergunta 2 é igual a 1 com complemento, certo? Não, eu quero perguntas separadas. Eu estou perguntando os tipos de risco. Eu vou falar já sobre os tipos de risco. Por isso que eu estou perguntando isso aí é a pergunta para o chat. A outra pergunta, a segunda pergunta é: para o meu projeto, quais são os riscos que eu devo considerar? Tá? E não o tipo do risco. Existem classificações, existe uma classificação, Vanessa, de risco. Tá? E no caso do seu projeto em específico, quais são os riscos possíveis? Por exemplo, eu devo considerar incêndio, quais são... E incêndio, na verdade, é um dos tipos de riscos que podem acontecer, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Luiz Eduardo, pode falar, você está com a mão levantada. Professor, é só porque eu acho que a pergunta da Vanessa foi um caso que aconteceu comigo. Ele deu a mesma resposta da pergunta 1 na pergunta 2. Aí, quando eu pedi para ele ser mais específico, aí ele que deu os detalhes, né? Ele pontuou quais seriam, de fato, esses problemas que poderiam acontecer. Acho que foi por isso que ela Pronto, maravilha. Perguntou. Maravilha. Então, faça o seguinte, compartilhe a tela com a sua pergunta, para eu poder analisar em cima da tela, e aí eu já passar para outra parte da atividade. Eu não preciso ver de todo mundo, só uma para ilustrar aqui um pouco do que eu quis fazer, do que eu quero fazer aqui na aula, né? Para a gente passar para a próxima parte da aula aqui. Vou parar de compartilhar aqui, parei de compartilhar. Aí, o Vanessa ou o Luiz Eduardo pode compartilhar. A Vanessa está no celular, o Luiz Eduardo pode perguntar, pode compartilhar. Parei aqui a minha apresentação. Pronto, professor. Eu acho que aqui tá. Espera aí que eu tenho que colocar você para o pessoal da turma aqui também ver. Pronto, tá aqui. Estão vendo aí, né? Pergunta dele. Essa aqui tinha sido a minha primeira pergunta.
Tá. Aí das respostas deles, ele vai colocar, ele classifica, ele vai dizer nos riscos, né, como o senhor tinha falado, Ah, de perfeito, acordo perfeito, perfeito, com a perfeito. classificação, né? Uhum, perfeito. Aí aqui, quando eu faço a segunda pergunta, que é uma pergunta mais detalhada, né, ele vai e repete a mesma, praticamente a mesma coisa, né? Uhum, Aí eu coloco e digo seja mais específico para ele detalhar. Aí ele aqui exemplifica, perfeito. dá casos reais, né? É, era isso que eu ia orientar vocês a fazer. Tipo, mas ele nessa pergunta que você fez assim, seja mais específico, você poderia detalhar um pouco mais para ele não ficar tão perdido, tá? Uhum, Como é que eu faria? Para cada para cada tipo de risco que você mencionou, eu preciso que você crie 5 fatos relevantes, 5 riscos associados a cada tipo de risco, certo? Ele já criou três certo. aí. Você podia ter pedido para ele criar 5. Mas veja, ele criou Uhum, 3. O que você pode fazer agora, tá? Antes de passar, é fazer, tipo assim, vamos pegar riscos tecnológicos, tá? Observe que ele colocou aí desafios na implementação e operação de processos de síntese de amônia com uma tecnologia Haber-Bosch, tá? Então, você conhece essa tecnologia? Faz sentido você que entende desse tipo de projeto? uhum. Então, gestão de resíduos e subprodutos da produção de amônia, como resíduos químicos e emissão de CO2. Então, tem esses 2 casos, tá? Você pode pedir a ele para ele fazer o seguinte agora. Ele listou aí, vamos supor assim, ele listou aí quantos fatos ele listou, Luiz? Só para a gente fazer um teste aqui. Quantos fatos ele listou? Ele lista 8 tipos de riscos, geralmente de 2 a 3 É, tópicos cada um deles. você coloca assim, de todos os fatos, coloca assim essa pergunta agora. De todos os tipos de todos os riscos que você mencionou, qual é o risco, qual é de todos o risco que eu devo necessariamente considerar no meu projeto? Para ver o que é que ele vai dizer. Risco operacional, né? Uhum. Eles todos devem importante, Uhum. operacional, operação diária da planta, que pode ter um impacto significativo na segurança dos trabalhadores, integridade dos equipamentos, né? Foi o Isso, primeiro exemplo que o senhor tinha falado, né, na questão da operação, que tinha isso, afundado, né? isso. Tá. Agora você vai fazer a seguinte pergunta. Eu estou adiantando já uns pontos aqui, né? Faça a pergunta aí. Pode escrever aí, eu vou falando, você vai digitando. Coloca assim, no estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto. No estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto. Quais são os passos que eu devo seguir para estimar um risco operacional, por exemplo, um risco operacional, vírgula, por exemplo, em meu projeto. Coloca para reforçar um pouco mais. Como eu posso representar isso, como eu posso representar isto de forma quantitativa em meu projeto.
Pronto, pode tocar aí. Luiz, copia e cola essa pergunta, a pergunta que eu fiz dentro do chat aqui da gente. Para eu copiar e colar e colocar no nosso Classroom. Probabilidade, que você tinha falado novamente aqui, né? Avaliação do impacto potencial, cálculo do risco, matriz de risco, probabilidade de ocorrência pelo impacto potencial, monitoramento contínuo, Pronto, deixa essa pergunta aí, a gente vai passar para outra etapa aqui da aula, por causa do nosso tempo. Eu vou colocar aqui, editar. Eu peço que vocês entrem no livro do Valmir, não agora nessa aula, mas na aula na parte que ele vai falar, que ele fala de riscos, tá? Pergunta, eu estou colocando aqui no chat aqui, deixa eu ver aqui. Pode parar de compartilhar a tela, Eduardo, que eu vou compartilhar aqui a minha. Estou compartilhando aqui a minha, tela cheia. Aqui. Eu agora estou mostrando para vocês aqui, ó, pergunta número 3, tá? Pergunta número 3, que foi essa pergunta que eu fiz e o Eduardo reproduziu, tá? Vou colocar assim. Perguntas ao chat GPT. Que na verdade é esse tópico aqui, o tópico 2 da aula, tá? A gente vai passar agora, a gente vai voltar ainda, no final da aula eu vou falar um pouquinho desse conteúdo, tá? Mas observem aqui, videoaulas com o conteúdo, tá? Eu vou agora eu fiz uma busca, tá? Para encontrar aqui as minhas aulas, análise de risco Eduardo Seton, tá? Então, eu tenho algumas aulas, observe essa aula aqui, ó, tem um mapa mental aqui atrás, eu vou passar daqui a pouco essa aula, ó, passo a passo, aí aqui é construção de um fluxo de caixa, introdução à análise, deixa eu ver se é análise de risco, método de Monte Carlo, aqui necessariamente eu vou chegar na planilha, é a próxima aula, tá? Método de Monte Carlo. Observe aqui, análise de sensibilidade, análise de cenário e árvore de decisão, tá? Que na verdade é esse o último tópico que falta. Observe que tem, né, se você for olhar, até como são muitos vídeos, né? Eu normalmente, quando eu vou dar umas dicas para vocês aqui, mas para escolher um desses vídeos, observe que, tipo assim, o cliente sempre tem razão, né? Deve ter alguma razão para esse vídeo aqui, por exemplo, ter 691 visualizações. Tá? O de cima aqui tem quanto? Tem 243. E eu acho que até mais, esse aqui é até mais, não sei, é mais ou menos no mesmo período. Eu acho que aqui é a 13ª aula e aqui é a 12ª. São duas aulas juntas. Tá vendo? E também é porque elas são as mais velhas. Talvez não seja somente por causa da qualidade da aula. Elas são as aulas mais velhas. Em todo caso, eu vou pegar aqui, ó, pegar essa aula, tá? Ó, uma introdução à análise de risco. Então, o que é que tem aqui? Ó? Vou voltar um pouquinho aqui. Ó, risco financeiro, risco comercial de mercado, risco de construção, risco tributário, risco de insumos, tá? Isso aqui é uma relação que eu montei. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar esse mapa mental, tá? A vantagem é que às vezes essas aulas que estão gravadas eu consigo encontrar até vendo o vídeo de novo, né? Análise de risco. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aquele mapa mental. Ó, análise de risco, análise de sensibilidade. Ó, aqui, não, aqui são 3 aulas, mas não é aquele mapa. Deixa eu ver se eu acho aquele mapa. Deixa eu ver lá, aqui, mitigação de risco. Deixa eu ver se eu acho risco.
posso ter perdido também esse mapa, porque ele já é bem velho. Deixa eu ver aqui. Risco. Reunião Valmir sobre riscos 2022. Análise de risco AB2. Não tenho aqui esse. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu até deixo público. Não tem. Tem aqui, ó. Tá vendo no risco financeiro, risco comercial de mercado, risco de construção, risco tributário contábil, alguns tipos de riscos aqui, tá? Inclusive tem download para algumas planilhas aqui, que são tudo que está relacionado a essa aula está aqui. Nessa época eu ainda não usava o Google Classroom aqui, e eu colocava as coisas dentro do próprio YouTube aqui, tá? Eu nem sei se, tipo, aqui deve chegar lá, mas não, esse tema aqui é um tema da próxima aula, tá? Então, eu vou, ó, então aqui é uma aula que vocês podem assistir, tá? Deixa eu compartilhar aqui, copiar esse link, eu vou copiar esse link, eu vou copiar aqui. Estou colocando aqui no link dessa aula, tá? São link para outros vídeos. Porque essa aula aqui, ela tá tipo, diferente, mas o conteúdo tem sempre coisa nova, né? Deixa eu ver essa outra aqui. Então, pessoal, aqui, deixa eu ver essa outra. Ó, eu tenho esse documento. Essa aula aqui é quando aqui também esse tema é o tema da nossa próxima aula, tá? Eu vou inclusive pegar essa aula e vou colocar ela aqui. Deixa eu salvar essa aula aqui. E esse link é para essa aula aqui nossa aqui, ó. Editar, aula 14. Aqui, editar. Aqui eu vou colocar assim, planilha, na verdade fazer assim, análise de sensibilidade, Monte Carlo e planilhas, que é a nossa última aula. Deixa eu pegar aqui isso, colocar o link, colocar aqui esse link. Isso já está ficando no Miro não, no nosso Classroom, né? Aqui, ó, tá lá. Mas tem uma aula que eu preciso localizar ela para a gente fechar essa aula aqui de hoje. Conforme eu planejei aqui. Deixa eu ver aqui. Vou voltar agora para esse quadro. Não é essa aula, é uma aula mais recente. Deixa eu ver aqui. Construção do fluxo de caixa. Avaliação econômica do projeto. Acho que não é nenhuma dessas. Não, deixa eu ver aqui. Também não. Deixa eu ver aqui. Cara, é uma aula a aula que eu acho melhor sobre o assunto. Deixa eu ver se é essa aqui. Então, pessoal, estou aqui de volta. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro. Vou para essa aqui. Essa mesmo, ó. Observem, inclusive parei no ponto certo aqui, ó. Observem que eu vou procurar aqui, ó. Tá vendo? AEP. Ó o nome o título do quadro do Miro, ó, que eu abri aqui, ó. AEP 07, quadro do professor. Então, se eu vier para cá, que é como eu quero terminar aqui essa aula, lá nesse quadro. AEP 07, deixa eu ver se é essa aqui. Na verdade não é nem essa aula, mas eu vou ver se eu acho ela aqui. AEP 07, quadro do professor está aqui. Na verdade não tem, aqueles círculos não estão aqui. Deixa eu voltar para cá. AEP
07. Tem duas aqui, com o mesmo nome. Pronto, aqui na verdade é aqui, ó. Basicamente é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou compartilhar esse quadro também, mas só para vocês pegarem essa figura, se quiserem levar para o quadro de vocês, que são... Ali, veja, o ChatGPT é bem genérico, né? E algumas coisas ele detalhou um pouquinho mais, outras menos, mas eu vou até colocar isso aqui, esse quadro do Miro, porque eu gosto muito dessa classificação e eu sempre me baseio nela. Deixa eu colocar aqui, deixa eu editar isso. Deixa eu colocar o link para esse quadro do Miro para vocês terem acesso. Vê aí se vocês, eu colocando no chat aqui do Miro, vê se vocês têm acesso a esse quadro. Se conseguem entrar nele lá, nesse aqui que está na tela. Então, esses tipos de risco que eu explico nessa aula, logo não faz sentido eu detalhar para vocês. Tá? Eu vou colocar também aqui mais uma aula sobre análise de risco, por causa do nosso tempo, né? Nosso conteúdo. Como eu estou optando por seguir mais a linha do projeto de vocês. Pronto, obrigado aí, Matheus, pelo feedback aí. Como eu estou seguindo uma linha de dar uma aula mais aplicada ao projeto de vocês, eu não tenho tempo de passar esses conteúdos exatamente com vocês, mas pô, tá aqui, né? Os 2 vídeos estão aqui. Eu recomendo muito que vocês assistam, porque pode agregar muito. E eu quero, no trabalho de vocês, que vocês comentem sobre essa análise de risco, tá? Voltando para cá, uma coisa que eu falo sempre, né? Para os meus alunos, eu dou uma aula de gestão de conflito. Tem uma aula de gestão de conflito que eu dou no canal do YouTube também, uma aula bem interessante. Conflitos, na verdade, conflitos é um tema de administração e que muito conflito tem impacto também em alguns projetos, né? Se vocês lerem o livro do Valmir, o título do livro do Valmir lá é Gestão de Conflito. Tem um livro específico, é o primeiro, eu acho. Gestão de conflito pelo uso da água. Então, um projeto, por exemplo, de uma barragem, tá? Um projeto de qualquer empreendimento hídrico em uma determinada região pode causar, sim, conflito. E aquele conflito pode suspender o projeto por um determinado período de tempo. Eu não sei se vocês acompanharam, né? Quem viaja ou quem vai daqui para Recife, a duplicação da BR-101. Vocês sabem que tem 10 quilômetros daqui para Recife, no quilômetro 90, tem 10 quilômetros que não foi duplicado. Vocês sabem por que não foi duplicado? Um trechinho que não é duplicado daqui para Recife? Porque ali é uma área indígena e os índios não fizeram reivindicação, bloqueio, suspendeu e não teve a duplicação ali. Eu estou pegando um caso de um projeto, de uma estrada, que deve ter sido feita uma avaliação econômica de projeto e aconteceu um conflito. E esse conflito teve um impacto econômico no projeto. Tempo parado, um determinado trecho que estava previsto não foi executado. Me parece até agora parece que agora estão resolvendo o conflito. Veja, muitos anos depois que a estrada tá lá, né? Então, eu vou pegar aqui de novo no meu canal do YouTube e essa aula, né, uma aula, cadê aqui? Gestão de conflito, mais fácil eu achar assim, Eduardo Seton, aparece aqui meu nome aqui, Gestão de conflito, Eduardo Seton. Ó, essa aula, tá? Ela é uma aula que eu dei já faz 2 anos. Eu sei que aqui não é uma aula de administração, essa aqui, né?
eu dei essa aula como parte de uma aula de administração. Eu explico aqui um método de negociação, que é o método de negociação de Harvard, tá? Como é esse método? Na verdade, esse método é um link é um resumo. O que eu fiz aqui nessa aula é um resumo de um livro que o próprio Valmir me indicou, coincidentemente, porque ele estuda isso, né? Tipo assim, ele é especialista nessa parte de apoio, de auxílio à gestão de conflito. Acho que ele, inclusive, deu uma ajuda ao Ministério Público no conflito, acho que da Braskem, se não me engano. Então, eu estou colocando esse método aqui, essa aula, porque conflito é risco. E vou também, como eu falei do tema, eu vou indicar um livro para vocês, que quem quiser ser um líder, quem quiser negociar bem, tá? Para mim é um dos melhores livros de negociação que tem, é esse aqui, ó, Como Chegar ao Sim. Esse aqui, ó. Acho que a versão, não sei se é a versão mais nova, é um desses dois aqui. Eu tenho duas versões desse livro, tá? Como chegar ao sim. Vou colocar aqui, ó, vou botar o link também no nosso quadro aqui para vocês não se perderem, né? Quem estiver assistindo essa aula depois. Como chegar ao sim. O nome do autor é William Ury. Estou enchendo a aula de link, mas como a gente está no finalzinho já, o William Ury é esse cara aqui. É um cara absolutamente brilhante. O método dele é massa. Aqui, ó. Essa aula é uma palestra do TED dele de 2010. Tá? Eu vou aproveitar que já assisti esse vídeo, já passei esse vídeo em aulas. Tá? O caminho, ó, William Ury. Deixa eu colocar, quem quiser assistir. Assim, o tipo de conflito que ele resolve, né? Eles têm lá em Harvard, deixa eu ver aqui, botar o link aqui. Eles têm em Harvard, deixa eu botar, ó, se eu botar aqui assim, ó, programa de negociação, estou falando em português mesmo, né? Negociação Harvard, vai entrar aqui, ó, uma espécie de mestrado aqui até, ó, mestrado, um programa de negociação de Harvard, é muito famoso esse mestrado, né? Esse curso. Ó, o método Harvard de negociação, ó, tem um blog aqui, né, do iPod, em português, que é o método de Harvard, tá? Que é desse grupo do William Ury, tá? Então, voltando ao foco aqui da nossa aula, para não me perder muito, tá? Deixa eu voltando para cá. Aí eu falei dessa aula de negociação, já coloquei o link lá, o livro já falei, o William Ury falei. Voltando para lá, voltando para cá agora. Então, o que acontece quando eu falo de conflito e quando a gente está pensando em projeto? E conflito está diretamente relacionado a interesses, tá? A gente não pode atribuir à palavra interesse um significado, até pode, né? Cada um faz o que quiser da vida e atribui o significado que quiser a qualquer palavra, né? Mas a palavra interesse, no caso de uma negociação, ela é uma palavra muito importante, tá? Porque aqui no Brasil a gente fala assim, não, porque fulaninho é muito interesseiro, né? Ou a empresa tal tem interesse nisso, naquilo, como se ter interesse não fosse uma coisa nobre. Todo mundo tem interesse, tá? Eu tenho meus interesses, vocês têm o de vocês. Então, a gente faz uma pré-definição de que assim, não, o Sertão tem interesses naquilo ali. Então, se alguém fala para vocês assim, não, porque o Sertão tem muitos interesses ali, você está fazendo uma colocação que é meio pejorativa. Peraí, quais são? Você está deixando subentendido que o interesse é escuso. O interesse pode ser nobre, tá? Então, inclusive, se vocês lerem esse livro do William Ury, de gestão de conflito, uma das partes é definir os interesses
de cada parte, tá? E dentro dessa linha de interesses nobres, vamos pensar nos nobres, né? Porque a gente pode controlar esse tipo de coisa. Então, veja, uma pessoa, normalmente, quando cada um tem um propósito, tem uma causa maior, de repente, na vida, né? Eu posso ter uma causa, por exemplo, a minha causa, ela pode ser econômica, tá? Já a causa da Renata, que está aqui, ela pode ter uma causa ambiental, tá? E o Igor tem uma causa, um interesse muito mais político, certo? Cada um de nós está dentro do que é razoável. Eu posso, quem disse que eu não posso ter um interesse econômico de alguma coisa, tá? Então, só que o que acontece? Por exemplo, eu entro, vamos supor que eu esteja num conflito, eu e o Igor, que está aqui. E aí as pessoas já sabem que o Seton tem interesse mais no econômico. E o Igor tem um interesse político. Aí eu entro num conflito com ele. Uma terceira parte que for resolver o conflito com a gente, vai dizer o quê? Não, peraí. O que é que vai resolver o problema do Seton? Se normalmente o interesse é econômico. Rapaz, talvez alguma coisa relacionada a esse negócio, ele vai perder dinheiro, ele não quer perder dinheiro. Ah, não, mas o Igor tem interesse de ser... Ele tem uma ação política ali naquela região, ele é prefeito, ou ele é alguma coisa, então como é que lista os interesses das partes, por exemplo, peguei o caso do Igor e eu, a terceira parte vai listar quais são os interesses que eu tenho e quais são os interesses que o Igor tem para chamar os dois, né, e tentar fazer um acordo. Nossa, Tom, eu acho que nesse problema aqui, nesse conflito que você está aqui com o Igor, a gente listou isso aqui, que é uma coisa que você talvez tenha interesse, o Igor tem interesse nisso e nisso, e isso não tem nenhum... Acho que se a gente fizer assim, vocês fecham um acordo para esse conflito, para o projeto poder seguir, ok. Então, quem consegue listar os interesses das partes, uma das partes do método do William Ury é listar os interesses das partes. Tem 5 passos, mas os passos estão no livro, e eu falei dos interesses das partes porque tem um interesse, pode ter o risco ou o interesse ambiental, social, político, técnico e econômico. Cada pessoa às vezes tem um viés mais voltado para um lado desse. Então, é por isso que eu, apesar do próprio ChatGPT ter colocado para vocês risco operacional, risco técnico, ele detalhou mais, tá? Observe que quase tudo que ele detalhou está em risco técnico. Luiz, você pode faça um favor para mim aí no seu quadro, que já está completo e eu acompanhei ele. Faça o seguinte, vamos considerar, coloque aí, eu vou colocar aqui a frase para você copiar e colar ela aí, tá? Vamos considerar que na minha classificação só existem os tipos, na verdade não é só existem os tipos, na minha classificação eu considerei os seguintes tipos de risco: ambiental, social, político, técnico e econômico. Me veio uma ideia aqui, acho que é uma ideia boa, falo já. Vamos considerar que na minha classificação existe esse tipo de riscos. Vou fazer uma pergunta aqui um pouco melhor. Vamos considerar que na minha classificação existe os seguintes tipos, que são 5. Os seguintes tipos de risco. Agora, coloque todos os riscos mencionados seguindo esta nova classificação. Eu coloquei aqui, está no chat, tá? A pergunta não está tão boa não, mas assim, eu acho que ele já vai resolver. Pega aí, Luiz, essa pergunta, e é como se eu tivesse
isso é uma dica boa também, tipo assim, vocês vão pegar um livro de análise de risco e ele vai classificar nesses 5 tipos, tá? Eu vou pegar um outro livro que vai classificar naqueles riscos, risco contábil, aqueles riscos do mapa mental que eu mostrei para vocês. Eu vou procurar aquele mapa e se eu achar eu coloco no link. O ChatGPT fez uma classificação de um conjunto de tipos de risco que é diferente de todos os que eu já tinha visto. Por exemplo, ele colocou alguns lá. Então, é importante você seguir uma classificação e seguir com ela até o final, tá? Então, eu estou mostrando a vocês que vocês podem encontrar na literatura, em cursos e tal, uma tipologia relacionada a risco que pode seguir esses 5 que estão aqui na tela, né? Mas pode seguir outros 13 que foram classificados, mas em geral, os 13 ou os 20 de um livro acabam entrando nos 5 que estão aqui na tela, tá? Esses 5 que estão na tela, eles são mais gerais, tá? Então, é importante que vocês entendam essa parte de tipologia de risco, porque vocês vão analisar, pode até perguntar, fazer uma pergunta. A ideia que eu tive aqui foi a seguinte, que vocês podem colocar aí no trabalho de vocês também, tá? Que é assim, eu vou colocar a pergunta aqui também, eu vou copiar e colar essa pergunta aqui é bom, pois assim, quando essa aula aqui eu planejei ela um pouco na minha cabeça, mas muita coisa está saindo agora na hora da aula. E às vezes fica interessante, né? Porque as ideias vão fluindo. Deixa eu ver aqui, ó. Estou colocando no grupo pergunta 4, estou colocando lá que essas perguntas elas podem de fato ajudar muito vocês aí no trabalho. Quem quiser já ir perguntando e levando lá para o quadro do Miro já pode ir fazendo, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte. Adicionou a resposta. Daqui a pouco eu vou pedir para você compartilhar o quadro, mas eu vou seguir uma outra pergunta agora. A outra pergunta é assim, vou copiar aqui também. Considere esta tipologia para os riscos, tá? Aí qual é a tipologia? Ambiental, social e político. Ambiental, social, político, técnico e econômico, tá? Observem, isso é importante que eu vou falar, e vocês vão ver que tem muita coisa que vai coincidir se vocês forem na parte de risco do livro do Valmir. Observe esses 5 tipos. E observem que todo projeto de grande porte, de engenharia, certo? Quase nenhum projeto de grande porte de engenharia, nem mesmo a construção de uma residência, é um projeto independente e você sempre precisa ter autorizações expressas, tá? Por exemplo, alguém quer construir um projeto de um resort ou de um condomínio numa determinada região, tá? Vai ter que ter esse projeto, um relatório de estudo de impacto ambiental. Esse relatório de estudo de impacto ambiental, inclusive, afeta no custo total do projeto, porque talvez tenha que ser feita alguma ação ambiental que impacte no projeto, porque você só vai conseguir a autorização se você fizer aquele estudo. E nisso vai ter dinheiro envolvido também, tá? Então, eu quero que vocês perguntem o seguinte: considerando esta tipologia para os riscos, para o meu projeto, vou colocar aqui XXXX, liste quais são os maiores riscos para cada um destes tipos. Pronto. Bote mais essa resposta aí. Estou falando para o Luiz aqui direto, porque ele está com a mão na massa aí, mas os outros também podem fazer as mesmas coisas, né? Estou colocando, pessoal, as perguntas, vocês estão vendo aí que eu estou colocando as perguntas no nosso Google Classroom, porque a gente pode perder aqui esse chat daqui a pouco, né, quando terminar a aula.
E a gente pode, também no Telegram fica difícil de achar, aqui fica mais fácil de achar depois. Pronto. Veja que agora eu pedi para ele listar no projeto específico. Coloca o título do projeto certinho de vocês, o mais específico possível, tá certo? Para ver quais são os riscos. Evidentemente que o ChatGPT é uma ferramenta que vai falar, tipo assim, qualquer coisa para a gente. A gente não vai acreditar em tudo que ele vai dizer. Mas ele resolve, ele pode nos fazer pensar. E um dos objetivos meus de usar ele nessa aula é isso também. A partir do momento que eu digo para vocês que existem 5 tipos de risco, e você pergunta para ele, dá exemplo aí para mim de quais são os riscos ambientais do meu projeto. Observe que vocês estão trabalhando numa empresa. Aí tem lá 5 riscos ambientais que o ChatGPT deu para você. Você pode não estar nem pensando que aquele risco era um risco possível. Então, a partir do que o ChatGPT fala, você diz, não, peraí, eu tenho que levar em consideração esse risco. A partir daí, você vai estudar aquele risco especificamente. Então, uma das grandes vantagens que eu acho do ChatGPT, da IA nesse momento, é a gente ter ideias, pensar. O ChatGPT ele é uma grande ferramenta para ajudar a gente a pensar. Tá? Pensa na pergunta certa, faz a pergunta certa, ele vai responder, ele vai dar uma resposta que não necessariamente é certa, não necessariamente se aplica ao que você está diretamente ao seu problema, mas ele vai colocar lá alguma coisa. E você, como expert, como especialista em um determinado tema, cabe a você, que é especialista em um determinado tema, engenharia, no projeto A, B, C ou D, dizer se aquela pergunta, se faz sentido, se não faz, melhorar a pergunta, dizer que ele está errado e continuar fazendo outras pesquisas, né? Não é viável, tá? Não é viável e não é recomendável o uso do ChatGPT assim, porque quem não sabe nada sobre o conteúdo, a pessoa que não sabe nada sobre o conteúdo não sabe nem fazer a pergunta. Esse é o primeiro ponto. Não sabe fazer a pergunta porque não sabe o conteúdo e não sabe analisar a resposta, ou seja, qualquer coisa está valendo, certo? Então, por isso que eu tenho sempre reforçado isso, né? Que a tecnologia ela é boa e tudo, mas se a gente sabe usar ela direito, né? Ao nosso favor. Então, eu estou ensinando vocês a fazer um uso da ferramenta de um jeito melhor, né? Eu vou parar de compartilhar aqui a tela para o Luiz Eduardo pegar aí, no caso do projeto dele, as perguntas e compartilhar a tela para a gente, a partir dessas ideias aqui, encerrar a aula. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Quer fazer algum comentário sobre a aula? Dúvida específica, dúvida geral do trabalho? Qualquer coisa, fiquem aí à vontade. Está funcionando aí o remoto? O que vocês estão achando aí do remoto híbrido aqui? Está chegando bem? Som, imagem? Estão conseguindo... Enfim. Maravilha, obrigado aí pelo feedback. Então, Luiz, pode compartilhar aí, Luiz? Pessoal, eu queria que todo mundo que está aqui na sala agora, colocasse aí no chat, assim, o curso, tipo, ambiental. Aliás, deixa eu fazer o seguinte agora, deixa o Luiz terminar, porque eu vou fazer a chamada aqui, nessa turma tem gente de todos os cursos. Aí eu vou perguntar aqui, ambiental, quem está presente? Aí vocês colocam o nome e eu marco no Siga, tá? Então, vamos lá, vamos aumentar aqui, deixa eu ver aqui a tela vou colocar aqui a tela dele, né? E a minha cara aqui aparecendo na tela principal. Tá? Vamos lá. Já levou pro quadro, não é isso, Luiz? Isso, já está no quadro para a sua pergunta. Certo, então deixa eu fazer o seguinte. Como já está no quadro, fica mais fácil até eu abrir o quadro. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá ok. Fica melhor. Quadro, vou lá, opa, errei aqui. Fica
mais fácil até abrir o quadro, porque aí eu mesmo manipulo aqui. Pronto. Rapaz, assim, eu sou suspeito para falar de aula síncrona, porque eu gosto muito de aula síncrona. A produtividade aumenta bastante. Porque, assim, todo mundo, a gente se ajuda, né? Trabalha, a aula fica mais dinâmica. Enfim, deixa eu ver aqui. Luiz Nunes. Estou abrindo aqui o quadro. Aí eu mesmo compartilho a tela aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu mesmo compartilho a tela. Deixa eu pegar a tela para mim aqui agora. Peguei a tela para mim. Tela cheia. Essa aqui. Essa aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que vocês estão vendo aí. Deixa eu colocar a tela de vocês aqui nessa outra tela. Aqui o Miro. Aqui a turma 8. Luiz Nunes, agora estou lá no quadro. Então aqui, né? Ó, aqui a aula de hoje deve estar aqui, né? Então aqui, ó. Em todo projeto de implementação de uma planta industrial, então, aqui os riscos que ele colocou, tá? Ó, todos esses riscos aqui, risco de mercado, risco operacional, risco tecnológico, risco financeiro, risco regulatório, risco de suprimento e logística, risco geopolítico, risco de força maior, a gente consegue classificar dentro daquela classificação dos cinco tipos que eu coloquei, tá? Aqui ele detalhou, né? A gente já passou isso. Ó, como representar isso? Aqui tem, no estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto, quais são os passos que eu devo seguir. Também isso foi da parte inicial da aula, né? Vamos considerar que na minha classificação eu considerei o seguinte tipo de risco. Ó. Riscos ambientais. Vamos lá. Ó. Problema de segurança no local de trabalho, como vazamento de amônio. Tá? Multas por não conformidade com as regulamentações ambientais. Tá? Uma coisa que a partir daqui que eu poderia fazer, né? Se eu tivesse construindo esse projeto agora, peraí, quais são as regulamentações ambientais que existem para esse tipo de projeto no país tal ou no Brasil? Então, observe que a gente está pegando algumas ideias, né? Gestão de resíduo e emissão associada à produção de amônia. Tá? Então, você pode, inclusive, e deve, toda vez que a gente tem um risco, pessoal, num projeto de engenharia ou na vida, né, a gente faz o quê? Se eu tenho risco, eu posso pensar em quais ações eu posso fazer para mitigar o risco. Quem já fez a administração comigo, sabe que tem aquela parte, na análise de SWOT, tem ameaça e fraqueza. Tudo que está dentro de ameaça e fraqueza é parte negativa, externa e interna do projeto. Para cada risco, cada fraqueza e cada ameaça que o projeto tenha, eu posso escolher 3 ações que eu posso fazer se aquilo acontecer. Aí eu tenho um plano de mitigação de risco. Tá? Então, você pode perguntar aí depois, isso não precisa fazer agora, não dá mais tempo de mostrar. Por exemplo, quais são, uma pergunta aí que o Luiz Eduardo pode fazer e colocar no quadro dele. No caso da gestão do risco ambiental, gestão de resíduo e emissões associadas à produção de amônia, quais são as ações de mitigação deste risco, possíveis deste risco? Aí ele vai listar lá, ó, pode ser feito isso, então ele pode dar algumas técnicas, algumas estratégias que você pode fazer para combater aquele risco. Tá? Porque quando você for apresentar o projeto num órgão ambiental, você já vai dizer, olha, isso aqui eu combato assim, isso aqui eu combato assim, isso aqui eu combato assim. Tá? Então, todo risco, qual é a mitigação? Como é que eu posso fazer para mitigar? Né? Então, vamos pegar aqui um risco econômico. Vamos dizer assim, eu assumi uma dívida, né? E tenho que pagar essa dívida daqui a 2 meses e eu posso não ter dinheiro. Aí você pode perguntar, quais são as ações que eu posso fazer para resolver esse problema, mitigando esse risco? Aí ele vai dizer lá algumas, faça isso, pegue um empréstimo, venda alguma coisa, enfim, ele vai colocar uma espécie de um plano de ação específico para você resolver aquele problema. Tá? E aqui tem, riscos sociais, riscos políticos. Vamos lá, pegar risco político aqui.
instabilidade política em regiões fornecedoras de matéria-prima, que pode afetar o fornecimento de gás natural ou nitrogênio. Tá? Isso é uma coisa que, por exemplo, quem está acontecendo no mundo agora, né? Uma guerra interminável entre a Ucrânia e a Rússia, que está gerando um problema de abastecimento de gás para a outra parte da Europa. Está acontecendo um episódio. Então, o que é que está sendo feito na Europa para mitigar o risco, porque a demanda, o gás, vamos dizer assim, não está chegando, né? Então, é um risco político, né? Estou dando exemplos aí, riscos técnicos, riscos econômicos. Enfim, eu acho que por aqui, ó, aqui tem outra, tem mais... Ah, tá, aqui é a última pergunta que eu fiz, né? Considerando esta tipologia para o meu projeto de implementação de um projeto específico, quais são os maiores riscos para cada tipo de projeto? Aí tem aqui, aí ele classificou uma série de riscos, certo? Então, pessoal, eu acho que, assim, o que eu tinha para falar nessa aula daqui é isso, tá? Eu espero ter conseguido passar para vocês uma visão boa, né? De análise de risco, tá? A análise de risco é uma área, assim, muito importante, né? No todo, né? Também para avaliação econômica de projeto. Tem cursos específicos para isso também, MBAs, enfim, para isso. Mas, no caso específico de vocês aqui, o que é importante é a gente pensar nos riscos e saber como calcula. Eu não vou pedir, a gente não vai fazer isso, que não vai dar tempo, tá? Eu tinha dito para vocês assim, eu vou orientar vocês na disciplina a como construir um EVTE. Então, o meu objetivo com esse projeto aqui não é que vocês entreguem um EVTE para mim que seja acima do bem e do mal, preciso, não. Não, eu tenho certeza que com tudo que vocês estão fazendo aqui, vocês sabem o que é um EVTE, como construir, né? A gente vai finalizar, na verdade, na próxima aula, com a planilha e uma análise de sensibilidade estatística para mostrar a vocês o último passo, e aí a gente vai encerrar nessa próxima aula. Então, pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Tudo certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima segunda-feira no online, para a gente encerrar aí a aula, o curso. Tá? Um abraço a todos aí e até a nossa última aula. Valeu, gente.